Olá, queridos. Está no ar mais um programa Cabeça para Cima. Sempre, sempre um momento muito gostoso, porque também um momento de gratidão. Um momento de gratidão a Deus por reconhecer que o que a gente faz aqui consegue abençoar você aí onde você estiver. Vocês mesmos têm confirmado para a gente o quanto o Cabeça para Cima tem ajudado no seu dia a dia, levando informação, levando segurança, levando oportunidades de reflexão. E isso nos faz cada vez mais ser gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui fazendo aquilo que Ele nos ordenou, que é levar o amor dEle a todas as pessoas. E nós acreditamos que nós falamos do amor de Jesus quando a gente fala de coisas boas, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de relacionamentos, tudo isso é amor de Deus materializado na nossa vida. Por isso, muitíssimo obrigada pela sua interação conosco, pelo seu feedback, pela sua participação, pela sua sugestão de temas, que faz a gente ficar bem sintonizadinho com aquilo que você também deseja ouvir. E a nossa oração é que o Senhor possa estar continuamente te abençoando, trazendo graça, paz, misericórdia para a tua vida e realizando os desejos do teu coração. Nesse mês de aniversário da Boas Novas, nós queremos todos os dias lembrar de ser gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estar aqui servindo a Ele através da Rede Boas Novas de televisão. Querido semeador de boas novas, você que faz parte direta dessa história, que faz parte direta da nossa missão, receba também a nossa gratidão e a nossa oração para que o Senhor esteja presente todos os dias da tua vida e que Ele possa manter acesa essa chama de semear no reino de Deus que existe no seu coração. Bênção para todos vocês que nos acompanham aqui no Cabeça para Cima, em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Hoje a gente vai falar sobre um tema, mais um daqueles temas que são temas gostosos, temas que nos ajudam a olhar para frente e a ter esperança sim no futuro, a saber que as coisas elas podem sempre mudar para melhor. Segundo dados do IBGE, cerca de 26% da população brasileira ela é formada por jovens. Que coisa boa, né? Afinal de contas, os jovens, eles são a força motriz, são eles que estão aí no centro da força produtiva de qualquer país. Mas são os próprios dados do IBGE que trazem também uma outra notícia, que aí ela já não é tão legal. Essa população jovem vive hoje a pior crise de desemprego dos últimos 27 anos. É a maior taxa de desemprego enfrentada pelos jovens. E realmente essa não é uma boa notícia. E a gente naturalmente se pergunta, o que está sendo feito? O que pode ser feito? O que governo e sociedade estão fazendo para mudar essa triste realidade que hoje, né, é presente na vida dos jovens? No Cabeça para Cima de hoje, vocês vão conhecer gente que faz. Nós vamos falar sobre projetos e iniciativas que têm mudado o rumo dessa história, têm trazido esperança e alavancado a vida de muitos jovens. Políticas públicas para os jovens é o nosso tema de hoje. Começamos com o nosso informativo. Cerca de um quarto da população brasileira, ou 50 milhões de pessoas, tem entre 15 e 29 anos de idade. São a juventude do país. Essas pessoas estão vulneráveis a diversos problemas sociais, como a violência, o desemprego e doenças. Nesse sentido, a sociedade investe na juventude com programas específicos para a educação, como bolsas escolares e universitárias e financiamento estudantil, segurança, com medidas protetivas e de reclusão especial para jovens, empregabilidade, como jovem aprendiz, ensino técnico e promoção de saúde, como as campanhas de vacinação e prevenção de doenças, só para citar alguns exemplos. Afinal, não podemos esquecer que a juventude é onde depositamos as esperanças para o futuro. Por isso mesmo, esse grupo precisa de cuidados especiais com as políticas públicas. É isso aí, vocês viram o nosso informativo
E eu não me sinto à vontade se não fizer aí um ajuste ou um aditivo a tudo que o Mário falou no nosso informativo, né? Eu acho que juventude não é esperança para o futuro, não. Juventude é aqui e agora, né? É presença, é o momento atual do país. Não vai influenciar só no futuro, não. Influencia no presente. E eles precisam estar bem, eles precisam se sentir seguros, eles precisam sentir que esse é um país de oportunidades para que aí eles possam também cada vez mais crescer de forma saudável, não é mesmo? É por aí. Hoje a gente quer falar, gente, sobre políticas públicas para a juventude, apresentar para vocês trabalhos que são realizados e que efetivamente estão fazendo diferença na vida de muitos jovens. A gente tem que mostrar as coisas boas que estão acontecendo, não é mesmo? Muitas vezes, quando a gente conhece essas coisas, esses projetos, isso dá novas ideias para outras instituições, outras realidades, outras cidades. É por isso que eu quero que vocês conheçam hoje o trabalho do Bruno do Carmo. Ele que é coordenador municipal da Juventude Cidadã aqui no Rio de Janeiro. Bruno, muitíssimo obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui. Isso aí. A gente fala tanto sobre tanta coisa ruim que tem acontecido, né, no nosso estado, na nossa cidade. Hoje a gente quer falar de coisas boas. Você tem coisa boa para falar para a gente? Com certeza, muitas coisas boas. Vamos falar porque a gente precisa falar de coisas boas para os jovens, eles precisam ouvir coisas boas e se inspirar, né? Sempre com modelos positivos, né? Infelizmente, a juventude hoje ela é muito depreciada e a gente tem que falar um pouquinho de coisas que já estão acontecendo e certamente vão aumentar, porque é um sentimento bom, eu tenho certeza que a gente pode multiplicar, né? Verdade. No outro dia a gente estava conversando, né? E você começou a falar dos seus projetos. No meu coração o que veio foi isso, né? Uma vontade de compartilhar, de mostrar para as pessoas, porque a gente tem que mostrar que é possível sim a gente fazer diferença, mesmo diante de uma realidade tão difícil como a que a gente vive aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, né? Mais uma vez, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E eu quero apresentar para vocês também, gente, o Renato Vinícius Braga. Olha só, já na apresentação que eu vou dizer para vocês. O Renato, ele é estudante, ele é técnico em segurança do trabalho, ele foi aprovado no Enem para medicina, contratado por Furnas e agora recém-aprovado no Conselho Regional de Farmácia. Atualmente, ele dá aula no pré-vestibular social. Que delícia, Bruno! Jovem e com um currículo aí já bacana, menino! Que coisa boa! Muitíssimo obrigada pela tua presença aqui. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz em poder estar aqui, podendo compartilhar um pouco da minha experiência, né? Poder falar um pouco do projeto, do início até agora. E agradecer desde já Cabeça para cima aqui falando sobre isso, verdade, né? A gente tem que falar, a gente tem que mostrar de verdade. E aí eu já queria te perguntar assim, essa trajetória que você está conseguindo viver de fato agora, é o que tu sonhou para a tua vida? No início, do projeto até o dia de hoje, conheci o projeto do Bruno, né? O Bruno me moldou a minha mente, né? Porque quando a gente é jovem, a gente não tem muita maturidade, né? De se ver no futuro. E isso, com o projeto dele, ele conseguiu moldar e me mostrar o caminho, né? Me dando as dicas e para eu seguir um rumo, né? E chegar nos objetivos que eu almejava, assim, mas, claro, junto com a tutela dele, né? Ou seja, eu estou entendendo que, de repente, nem era o que você sonhava, talvez porque você nem conseguisse, nem soubesse sonhar. Verdade. Mas, de repente, encontrou alguém que conseguiu chegar junto e dizer, vamos lá, você pode, é por Com aí. certeza. Né? É por aí, Bruno? Mais ou menos. Há 10 anos atrás, eu criei um projeto. Na verdade, eu não criei um projeto, eu simplesmente peguei alguns jovens da minha rua que me pediram ajuda porque estavam estudando e eu coloquei 4 jovens em uma garagem onde nós não tínhamos absolutamente nada. Então eu peguei cadeiras de bar, peguei uma mesa de ping-pong velha, um quadrinho pequenininho e comecei ali a passar algumas informações de concursos para eles.
sendo que isso foi crescendo e foi sendo noticiado na região. Em pouco tempo já tinham 40 jovens naquela garagem. E o mais legal é que desses 40 jovens, eu trocando informação com eles todos os dias, né? Pelo menos 1, 2 horas por dia eu ficava com eles ali ajudando eles. Você era voluntário, você fez trabalho voluntário? Totalmente voluntário. E 32 alunos desses 40 foram aprovados em um concurso. Uau. E aí eu percebi que Deus tinha algo muito maior para mim. E foi em 2009 que eu resolvi implementar esse projeto, conhecido como Projeto do Bruninho, onde eu preparo jovens do 9º ano do ensino fundamental para as principais escolas técnicas estaduais e federais do Rio de Janeiro e do Brasil. Em 2009, nós já tivemos aproximadamente 100 e poucos alunos aprovados e hoje, até hoje, já são mais de 5.000 jovens aprovados para as principais instituições federais e estaduais aqui do Rio de Janeiro. Dentro desse projeto voluntário? Dentro desse projeto voluntário. Que coisa maravilhosa. Tomou uma proporção que eu não imaginava, né? Eu sempre trabalhei com jovens, né? Na verdade, eu sou um reflexo para eles ali, porque eu precisei também de uma escola técnica, eu fui aluno de uma escola municipal, e na minha época não existiam tantas escolas técnicas, existiam as mais conhecidas apenas, eu não tinha nem dinheiro para poder fazer a inscrição, não sabia como funcionava e se existia na época uma taxa de isenção de matrícula. Então, lembro que em 1996 eu prestei um único concurso, que foi da FAETEC. E eu passei em mecânica industrial. E quando eu fui para a Escola Técnica Ferreira Viana, eu percebi lá dentro que a Escola Técnica tinha um poder sensacional ali na minha vida e na vida de todos aqueles jovens que estavam ali, porque transformava não só a nossa realidade no momento, porque nós entrávamos de manhã na escola, saímos só 6h20, quase 7 horas da noite, com alimentação, com toda a infraestrutura, aprendíamos ali um curso técnico, mas também fazia um processo de inserção no mercado de trabalho. No 2º ano do 2º grau já estava estagiando nos Correios, no 3º ano do 2º grau já tive proposta para ir para Petrobras, então eu percebo que a escola técnica ela foi fundamental na minha vida. Então, o que eu quis passar para esses jovens foi só um pouquinho da minha experiência, da importância de estudar ali naquela fase terminal ali do 9º ano do ensino fundamental e prepará-los para que eles tivessem dentro de uma escola técnica estadual ou federal uma oportunidade melhor de vida. Como é que você tem visto, Renato, essa questão, né? Hoje, o que é que você ouve dos seus amigos em função dessa nossa realidade brasileira, né? A gente está vivendo a maior crise de desemprego, né, dos últimos tempos aqui no nosso país. Como isso, no teu olhar de jovem, afeta os nossos jovens? Olha, para ser mais específico, isso já vem bem do início do projeto, né? Eu acho que o jovem hoje ele tem que ter uma cabeça bem focalizada no objetivo que ele quer, né? No caso, nos concursos públicos. Eu acho que o concurso público hoje, para o jovem, é a forma mais concreta dele sair dessa situação no qual ele se encontra. Aí foi isso que o Bruno vem me ensinando desde os meus 14 anos de idade. No caso, já tem mais de 10 anos isso. Então, eu acho que esse que é o fator primordial disso, é o concurso público. Ele estudar, se esforçar, né, colocar uma meta, e eu acho que é essa base que vai fazer ele poder evoluir, né, poder se destacar e tentar sair dessa situação no qual a gente se encontra. A gente tem falado muito, né? A situação de desemprego, de falta de oportunidade de trabalho, acaba afetando a vida do jovem de uma maneira muito significativa, fazendo com que esse jovem procure muitas vezes um trabalho mais fácil, ganhar dinheiro mais fácil, ou a própria questão da angústia, da ansiedade, que ele comece, por exemplo, a experimentar drogas e muitas vezes esse é um caminho sem volta, né? Essa é uma realidade, a gente tende a dizer que é uma realidade das pessoas mais carentes, de quem vive nas comunidades. Mas é esse o teu olhar, essa a tua percepção, Bruno? Eu acho que não. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu acho que o melhor processo é o processo de conscientização. Eu estive agora na Secretaria Municipal de Educação, eu levei um projeto para fazer uma conscientização para o jovem do 9º ano da importância que é, no final do ano, ele se preparar durante esse ano
para que ele possa fazer essas provas federais e estaduais. Porque dentro de uma escola técnica estadual ou federal, ele vai ter toda uma base, ele vai ter um corpo docente ali maravilhoso e vai mudar um pouco desses objetivos, né? Infelizmente, a gente se encontra num momento agora, principalmente no Estado, uma crise governamental terrível, onde o aluno ele não consegue, às vezes, nem se inscrever numa escola estadual. E quando se encontra numa escola do Estado, muitas vezes ele, dentro da própria escola, ele vive as mazelas sociais, né? A falta de professores, infelizmente, o tráfico de drogas permanente e atuante dentro da escola. Então, eu acho que tudo tem que começar lá embaixo, né? Eu hoje, como coordenador municipal da juventude, eu criei alguns projetos. Eu assumi há pouco tempo, são 4 meses, e alguns deles voltados para a educação. Porque nós falávamos muito de cultura, de esporte e de lazer, que é muito importante, mas falava-se pouco de educação. Eu acho que essa interlocução é sensacional. Eu criei o Rio Mais Jovem, que é um bate-papo com jovens, né, que a gente fala sobre isso. Verdade. Eu vou fazer o seguinte, já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, vou dar minha paradinha aqui, a gente volta. Eu quero entender um pouquinho mais o que é essa juventude cidadã, né? A gente já percebe que, na verdade, a gente tem que falar de políticas públicas, mas tem que falar também de movimentos sociais da sociedade como um todo, né? Não basta a gente ficar falando só em políticas públicas, embora a política pública ela seja essencial, né? Já fica aqui a nossa palavra, pegando um gancho do que você disse, de todos nós percebermos a importância das nossas escolas, das nossas universidades, inclusive públicas, funcionando adequadamente, porque isso é um sistema só. Se as nossas crianças e os nossos jovens não conseguem ter uma formação adequada, isso depois reverbera para o resto do nosso país, né? Sim, então, por isso que a gente tem que pensar no aqui e no agora. Se a gente não se capacita, a gente não tem condição depois de fazer nada bem, não é verdade? Mas vamos para o intervalo e a gente volta já já. Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Hoje aqui conversando com você, né, também sobre políticas públicas, mas na verdade a gente quer mostrar projetos, ações que têm auxiliado os nossos jovens a se colocarem de forma mais bacaninha no mercado de trabalho, serem capacitados para poder entrar em universidades. Vocês viram, né, o trabalho do Bruno aqui, sempre me fez lembrar um amigo querido, Giovanni Dias, que ele também fazia um movimento assim, né? Ele se aposentou e depois ele dava aula para jovens, ajudando-se como reforço escolar, né? Ele ainda faz isso, né? Como reforço escolar, para que esses jovens, esses adolescentes, eles pudessem aí se sentir mais tranquilos, né? E enfrentar o dia da escola naquelas coisas que eles têm mais dificuldade. Quantas pessoas podem fazer isso, né? Podem fazer isso, exatamente, podem ajudar, e muitas vezes a gente fica parado, às vezes reclamando que não tem o que fazer, reclamando de ociosidade, ficando doente porque estão ociosos, em vez de poder usar o seu tempo de uma forma produtiva e significativa para abençoar outras pessoas, né? O que é, Bruno, essa questão da juventude cidadã? Que projeto é esse? Onde é que ele se insere do ponto de vista de políticas públicas do governo? Então, na verdade, eu tentei buscar alguns projetos anteriores, né? Não obtive muitos resultados, então tive que criar alguns novos projetos. E foi criado o Bate-Papo Rio Mais Jovem, que é o maior portal de interlocução do jovem com o poder público, porque o jovem, às vezes, não tem acesso ao poder público. Então, eu resolvi juntar os jovens em um equipamento do município ou particular, enfim, e escutar esse jovem. E aí a gente pede o auxílio, o apoio, e a gente tem o apoio da Clínica da Família, que vai com o REP da Saúde, fazem o teste de HIV, sífilis e hepatite, na hora, o teste rápido, assistência social, já para dar um apoio para esse jovem. Nós temos a Multi-Rio, que passa curtas, nós temos cineastas que falam um pouquinho com os jovens, temos parceiros, academia de dança, de luta, de teatro, e aí eu resolvi criar a Tenda dos Concursos Públicos, onde nós falamos e levamos muitos jovens do meu projeto social que foram aprovados
e que hoje são exemplos, com 20 anos de idade, já cursando universidades federais, por exemplo, a UFRJ. Os professores hoje que dão aula no pré-vestibular social, eles foram alunos do meu projeto com 14 anos, foram para o Cefet ou para a IFRJ e hoje estão na UFRJ, fazendo matemática aplicada, engenharia civil. Então, eles são os maiores exemplos, porque não há ali, mas poxa, esse cara conseguiu porque ele pagou um curso preparatório caro, porque ele tem dinheiro de berço, tem aquelas historinhas, né? Não, esse jovem veio do município. A maioria dos jovens que ali estão tiveram problemas sociais muito severos e hoje, através, obviamente, de um plano que foi criado, né, de conscientização, de motivação e até de empoderamento para esse jovem, ele hoje se encontra numa universidade federal e muitos já empregados. Tem um jovem meu, a história dele é linda, né? Ele era do município e ele, quando ele tinha 14 anos, ele entregava quentinha com a mãe. E às vezes eu o encontrava na rua e aquilo me sensibilizava muito, né? Ele ajudando a mãe, porque eu também fui camelô na minha adolescência e sei bem o que é trabalhar na adolescência. E esse jovem, muito humilde, muito guerreiro, ele estudou, passou para o Cefet, se formou em eletrotécnica e hoje ele faz engenharia elétrica na UERJ e passou no concurso da Petrobras. Então, isso é lindo. E o irmão dele, agora mais novo, estudou com a gente no projeto e agora se formou, passou para a prova do Cefet em mecânica industrial. Então, na verdade, esse projeto que eu criei do bate-papo com o jovem é uma interlocução. Então, a gente leva a Clínica da Família, a Multirio, parceiros e a tenda de concursos e a gente escuta o jovem. Na verdade, é uma escuta, a gente quer saber o que está acontecendo. Mas não saber apenas o que está acontecendo com o jovem. Nós oferecemos serviços. Nós falamos, por exemplo, do ID Jovem, né? Que é da Secretaria Nacional de Juventude, que oferece diversos benefícios ao jovem, como muita gente nem conhece o ID Jovem, né? Então a gente está saindo do processo só de divulgação, mas de atuação para o ID Jovem no Rio de Janeiro. ID Jovem? ID Jovem. ID. A gente cadastra esse jovem e vai começar agora um circuito a partir de abril, onde nós vamos usar equipamentos do município, como naves do conhecimento, parques públicos, vamos utilizar o Parque de Madureira, que já está, inclusive, confirmado, vamos utilizar lonas culturais, onde nós vamos fazer o cadastro do ID Jovem, jovens de 15 a 29 anos que tenham até 2 salários mínimos de renda familiar. Os benefícios são, que eu acho sensacional esse, que é a taxa de isenção de matrícula do Enem. Temos 2 passagens interestaduais gratuitas por mês para cada jovem desse. E temos... Para quê? Muitos jovens, às vezes, vêm estudar no Rio de Janeiro e, às vezes, não conseguem, enfim, ir para passear também, ele tem o direito. Bacana. E também a meia entrada em eventos culturais e esportivos, cinemas, teatros. Então, muita gente nem conhece o ID Jovem. Então, na verdade, é um programa federal, mas que o município do Rio de Janeiro e eu, como coordenador da juventude, tenho a obrigação não só da divulgação, mas sim de levar a oportunidade do cadastro. Então, nós vamos rodear esses jovens, né, esses bairros, fazer a divulgação e fazer o cadastro, mostrar para eles os benefícios que eles vão ter em participar do ID Jovem. Olha só, não só o Cabeça para Cima, mas a Boas Novas, como TV, está aí disponível para que a gente possa ajudar a divulgar isso. Eu acho da maior importância. Claro que aqui com Cabeça para Cima a gente já está fazendo isso, né? Vou te pedir para repetir aí como é que os jovens acessam a isso, mas eu acho da maior importância. Essa é uma forma de se aproximar e você também ouvir o jovem, né? Com certeza. Entender quem é esse jovem e a ideia é muito, muito legal. É interessante porque ele diz assim, o meu jovem, eu tenho um jovem, você é um jovem dele? Do projeto claro, dele, parte sim. dele. Isso é uma forma carinhosa dele verdade, dizer, porque... meus pupilos, meus pintinhos, né? Porque ele me mudou desde a minha adolescência até agora, né? No caso, ele pegou no início, né? Com ele, no projeto dele. Eu estudei para o concurso público, no qual me formei na IFRJ, né? No curso de Ciência do Trabalho. De lá, eu fui para o pré-vestibular, também do município, né? No caso, ele é um dos idealizadores, junto com o nosso secretário Pedro Fernandes, né? E foi dali que
eu já vi seguindo uma crescência, claro, com ele me moldando, porque quando a gente é jovem, a gente não tem essa maturidade, Mas é muito legal. não se projeta. Olha só, tem um monte de gente que contrata coaches para poder ir moldando, e moldando, Sim. e moldando, né? É assim, então, de repente, ter uma pessoa... No caso, ele, né? Exatamente, que é um coach, né? Que está Sim. ali junto, buscando orientar. Isso é bênção pura. Verdade, né? verdade. Aham. Aí foi uma crescência e, graças a Deus, né, a gente conseguiu chegar aí na meta. Eu estou vendo aqui, né? Você se formou, você hoje é um técnico em segurança Sim. do trabalho, você foi aprovado para medicina, para qual instituição? O FRJ. O FRJ. Sim, eu tive média, né, para o FRJ, mas eu optei em não ir e me preparar para o concurso público. No caso, estou guardando nomeação agora para o CRFRJ, né, que é o Conselho Nacional de Farmácia. Aham. E graças à tutela do Bruno e do nosso secretário aí, Pedro Fernandes, que me deu base para eu conseguir chegar nessa meta e nesse objetivo. Aham. E como é que isso mexe com a tua motivação, com a tua esperança nesse país? Nesse momento você está trabalhando ou está estudando? Está focado em estudar? Eu estou guardando nomeação Ah, para eu tomar posse no cargo no qual eu passei. Aham. Mas eu estou com outro objetivo agora, que eu vou prestar outro concurso. Eu estava até falando com o Bruno aqui nos bastidores, né? Que eu vou fazer para analista, né, do TRT, porque me formo agora na faculdade, né, na graduação em processos gerenciais, faculdade pública. E eu estava falando com o Bruno aqui, vou fazer outro concurso, porque a questão é a gente nunca se acomodar, sempre em busca do melhor. Ele vem falando isso desde cedo, né? Aí tu vai criando aquele hábito, né, de estudar. E até hoje eu não parei mais de estudar, graças a Deus. É como se fosse assim um vírusinho, né? Sim. Quando a gente aprende a gostar de estudar, essa busca constante do saber É um vírus algo positivo. que empurra a gente Isso aí. o tempo todo, né? Impulsiona, né? Você se sente assim mais motivado, mais estimulado a enfrentar a vida, a enfrentar, por exemplo, essa crise que a gente tem aqui no nosso estado, na medida em que você sabe que você está capacitado, porque muita gente, a gente vê no mercado de trabalho, reclamando, dizendo, tem uma vaga não sei o quê, mas não tem gente capacitada. Pessoas que estão desempregadas e acabam vindo para um outro emprego, né, mas ganhando menos, em outras funções. Sim. Você se sente mais fortalecido por essa questão de você estar capacitado? Sim, é por isso que o projeto dele é essencial, porque eu vim do município, eu estudei na escola do município. O município, eles têm o conteúdo programático deles que é perfeitamente de acordo dentro com a nossa Secretaria de Educação. Mas um concurso federal, um nível Cefet, Federal de Química, no qual me formei, Pedro II Fiocruz, o conteúdo programático é bem superior. No caso, o projeto dele, ele vem para complementar, junto com a nossa educação, e ele dá, né, metas, ele dá o caminho das pedras, tipo assim, vai por aqui, vai por ali, faz isso, vai que você vai chegar nesse objetivo. É por isso que eu acho sensacional o projeto dele. Eu sou um exemplo disso, né? Eu posso falar com toda a prioridade, que eu saí de lá, me formei numa escola técnica, né? Consegui me passar na faculdade, né, pública, estou me formando agora nesse semestre e, né, vai seguindo esse último aí, se Deus quiser. Ele já está matriculado em outra faculdade, que ele ganhou bolsa, está fazendo agora engenharia de produção. Isso, na UVA, graças ao Enem. Que coisa boa, né? Bruno, quem é que fica habilitado, por exemplo? Quem são as pessoas? Foco, jovens, com certeza, mas dentro desse projeto, qualquer jovem, de qualquer classe social, qualquer um, ele pode participar do projeto? Na verdade, o meu projeto social, que há 10 anos eu tenho, antes de ser coordenador municipal da juventude, ele funciona para qualquer jovem. O jovem que quiser entrar lá, ele vai chegar e vai ser muito bem atendido, a gente vai escutar a história dele. Eu sempre falo que a gente é uma família.
O que eu estou tentando fazer agora, depois que eu recebi o convite do secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Pedro Fernandes, ele confia no meu trabalho, sempre me apoiou. Nós tivemos já um pré-vestibular no Estado, quando ele era secretário de Assistência Social e Ciência e Tecnologia do Estado. Ele falou, eles me chamam de Bruninho lá, pelo meu tamanho, mas eu sou conhecido como Bruninho. Ele virou para mim e falou, Bruninho, vamos trabalhar, a gente tem que trabalhar com jovens, vamos montar um projeto, alguma coisa, e legal. E existe já o pré-vestibular no Estado, um pré-vestibular bem conhecido, tal, só que é um pouco burocrático, né, para o jovem se inscrever, enfim. Então eu tentei desburocratizar isso e eu coloquei a entrada do pré-vestibular um sorriso. Né? Então você dava um sorriso na entrada, você já estava matriculado, porque aí você tira, enfim, a inscrição para um pré-vestibular social, às vezes, por mais que seja simples, não é simples para todos os jovens. Nem todo jovem acha simples a exigência de documentação, o prazo. Então, tentei desburocratizar isso e eu criei uma unidade onde o jovem chegava, dava um sorriso e entrava. No primeiro dia de aula, nós conseguimos inscrever 325 jovens e foi um sucesso. Graças a Deus, o projeto aprovou muitos jovens para o Enem, não só para o Enem, mas também para concursos militares, que eu também sempre foco também nessa pauta dos concursos militares, porque hoje você tem o Exército, Marinha Aeronáutica, que oferecem o curso de sargento, de aprendiz, de fuzileiro naval, e muitos jovens, às vezes, entram na faculdade pública e eles não conseguem terminar, as pessoas às vezes não comentam sobre isso, por falta de condições financeiras. Eles têm que trabalhar, às vezes a bolsa que eles recebem lá atrasa, enfim, eles não conseguem se manter dentro da faculdade pública. Então, às vezes, ele fazer o processo inverso, passar num concurso público e depois fazer uma faculdade, também é super viável. Então, hoje eu escuto o jovem, então, eu não posso, não, tem que fazer o Enem e depois arrumar um emprego. Não, se ele quiser arrumar um emprego antes e depois fazer o Enem, fazer uma faculdade, enfim, até particular, muitos passam para sargento do Exército, tem um salário bem confortável, até pagam uma faculdade particular, tem até um convênio com o governo federal, pagam metade. Então, eu acho muito importante que o jovem se sinta confortável e estabilizado onde ele está, independente de como é feito, se ele entra para a faculdade ou se ele começa a trabalhar primeiro. É interessante, né? Porque, assim, muitas vezes a gente vê que a burocracia, e olha, eu acho que burocracia é necessária. Sim. Procedimentos, eles são necessários, né? São eles que estabelecem ordem, que eles só não podem ser maiores do que o objetivo que se tem. Na hora que você diz assim, tá bom, a inscrição é um sorriso, a pessoa começa a estudar, ela entra nesse contexto, ela já começa a se sentir mais leve, e enquanto isso ela vai tendo tempo de preparar, né? Ver a documentação que precisa, atender os requisitos ali daquele processo e muitas vezes, se você não tivesse deixado entrar com um sorriso, aquela pessoa não voltava mais, se desestimulava, né? Porque não ia conseguir fazer os documentos, essa coisa toda. Então, esse também é um olhar que a gente tem que entender, que é facilitador, né? Que atrai, que aproxima, que viabiliza, que faz acontecer. Né, que faz acontecer. Eu já preciso para o intervalo de novo, gente. Já preciso para o intervalo. Vou dar mais uma paradinha, vamos lá e a gente volta já já. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Isso aí, gente, né? A gente viu aí, 26% da população brasileira é formada por jovens. E, na verdade, esses jovens têm enfrentado aí a maior crise de desemprego, né? A taxa de desemprego dos últimos 27 anos. Como fazer para que eles não fiquem desestimulados, para que, de repente, não fiquem aí desesperançados e acabem ingressando por outros caminhos que não são adequados? Bruno, você tem algum tipo de avaliação, de mapeamento do quanto esse tipo de trabalho, né, de trazer o jovem para um contexto de ensino, inseri-lo, quer seja numa universidade, quer seja para um concurso público, dando essa possibilidade concreta, né, de um emprego, de uma sustentabilidade, em que medida isso consegue tirar
esse jovem de uma marginalidade. Acho que eu quero ouvir primeiro o Renato com relação a isso, depois eu vou para você, para os dados concretos. Esse tipo de trabalho consegue tirar o jovem de uma marginalidade, tirá-lo, por exemplo, do vício das drogas, de coisas dessa ordem. Vocês têm uma... Eu posso falar que eu acho que o projeto é sensacional, porque ele tira o jovem. Eu acho que o jovem começa a se moldar para a sociedade a partir dos 14 anos de idade, que foi a idade que ele me conheceu. Uhum. Aí ele conhece, no caso eu, conhece esse projeto. Aí chega um cara que te explica que esse é o caminho, é um exemplo, ele é um reflexo, isso é evidente. Ele te mostra o caminho, e você estuda e você vê as coisas acontecendo. Eu acho que isso é sensacional. O jovem que tinha aquela mentalidade de seguir um caminho, ele fala, não, esse caminho não é o correto. Eu vou nesse caminho aqui que é o certo. E dá resultado. Dá resultado e tem os exemplos do resultado. Porque só você falar que dá resultado e não tem nenhum exemplo, fica muito vago. Claro. Tu não passa aquela confiança. Eu acho que é sensacional. Tem que falar e tem que mostrar. Fazer acontecer, mostrar, né? E você aí, a gente está vendo, né? Já está aí, já passou no concurso, já está só esperando a nomeação. Sim. Isso é um dado de realidade, né? Verdade. Não é uma fantasia, não é uma fantasia. Muitos jovens têm conseguido vir para o caminho certo, saído de drogas, têm encontrado esperança a partir desse trabalho, Bruno? Com certeza. Primeiro que eu trabalho com jovem de escola municipal e trabalho sempre próximo à periferia, à comunidade. A maioria dos jovens que entram no meu projeto são jovens de comunidade. Então, eles já convivem diariamente ali com o aliciamento do tráfico, eles convivem com uma realidade de guerra e é muito triste, porque eu escuto ali, acabo fazendo um papel de psicólogo ali, porque eu escuto o jovem todos os dias. E, pô, hoje eu tive que me deitar no chão porque teve um tiroteio, hoje teve invasão na comunidade. Hoje... E isso dificulta um pouco. Dizer que a gente não perde jovens para o tráfico é mentira. A gente perde porque a manipulação e a forma de atuação dentro da comunidade é muito forte. A gente não consegue atingir a todos. Agora, certamente, a nossa manutenção preventiva ela é muito melhor do que a corretiva. Você tirar um jovem que já está inserido no crime organizado, que já é usuário de drogas, é muito mais difícil do que você fazer a prevenção. Claro. E é o que eu tento fazer. Evitar que ele chegue lá. Exatamente, que é o que eu estou tentando trazer para a coordenadoria e graças a Deus estou sendo muito bem aceito pela Secretaria Municipal de Educação. Eu tive 2 reuniões e eu tenho certeza que ainda esse ano eu faço questão de visitar todas as escolas do município de 9º ano, onde eu não vou apenas entregar cartilha, não, eu vou dar uma palestra e vou levar 2 jovens que foram do município, moradores de comunidade e que hoje se encontram empregados em multinacionais, fazendo universidades federais, dizer que é possível, porque o jovem precisa desse exemplo. É um exemplo positivo. E eu acho que eu sou um exemplo para eles, porque eu também fui do município, a minha história de vida é muito próxima deles, e eu sempre pensei que eu já não tinha muita coisa. Se eu bebesse, se eu usasse droga, se eu me prostituísse, ia ficar tudo mais difícil. Então, hoje eu tenho 35 anos e, graças a Deus, nunca bebi, nunca fumei, nunca usei drogas, sempre procurei seguir um caminho do bem. E é esse exemplo positivo que eu tento levar para esses jovens e tem dado certo. A gente tem feito isso e graças a Deus também, a gente também tem um reconhecimento desses jovens. Agora iniciou o projeto e a gente já teve lá muitos aprovados. Muitos aprovados. O que é bacana é assim, meio que o que você está fazendo é o que eu tenho, isso eu dou, né? Eu tenho uma experiência de vida, eu dou. Eu tenho uma identificação de uma dificuldade e eu procuro, eu superei, eu quero ajudar os outros a superarem também. Agora, para você que de repente pode estar aí até pensando assim, tá bom, mas quantos jovens entram ou conseguem vencer através desses projetos e quantos outros não conseguem? Então, isso aí não adianta nada. Eu quero lembrar para você uma historinha interessante, né? Conta a história aí que tinha um determinado sábio, ele um dia estava passeando numa praia deserta
E aí ele viu lá no fundo da praia um garoto que fazia um movimento que parecia que ele estava dançando na praia. E esse sábio, ele foi se aproximando desse garoto. E ele, quando chegou perto, ele viu que o menino estava fazendo era pegar estrelas do mar e jogar essas estrelas do mar, que estavam muitas ali na beira da praia, e jogar essas estrelas de volta para o mar. E esse sábio perguntou: o que você está fazendo? O que você pensa que está fazendo? Ele disse: eu estou salvando as estrelas do mar, porque se elas ficarem aqui, com esse sol, elas vão morrer. E o sábio disse: mas quanta ignorância, né? E você acha mesmo que você vai conseguir salvar todas essas estrelas, você sozinho? E o garoto, do ponto em que estava, né? Da sua sabedoria, ele virou para esse sábio e disse, pegou uma estrela do mar, jogou de volta para o mar e disse: para essa eu fiz diferença. É isso que vocês estão fazendo, né? Para esses, fazendo diferença. Onde é que fica essa escola, esse centro de apoio que você, onde é que é o local físico disso? Hoje eu tenho uma unidade em Irajá, que fica na rua Marquês de Aracati, número 20, loja A, é um sobrado. Estamos tentando implementar também no Shopping da Penha, para a gente atingir ali o entorno, né? E agora vamos abrir um pré-vestibular comunitário, que esse já é dentro da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, que deve ser em Irajá também, mas, enfim, onde der para a gente abrir, a gente vai abrir. O importante é a gente ter estrutura, também ter gente para trabalhar com a gente, para lutar com a gente. É isso que eu ia te perguntar, como é que é a estrutura disso? Você trabalha, porque isso você não consegue fazer sozinho, não, né? Você tem mobilizado outras pessoas. Sim, sim. Hoje, o secretário municipal, Pedro Fernandes, ele, com esse pré-vestibular que vai ser montado, a gente vai conseguir dar uma ajuda de custo, né, para os professores. Esses professores todos têm que estar muito ligados e conscientes no que é feito ali dentro. Então, todos eles saíram de uma escola federal, estão numa faculdade federal. Então, e todos eles, a grande maioria ali, também moradores de comunidades ou adjacências, né? É importante que a gente tente inserir ali jovens que já passaram pelo mesmo processo dos outros que estão sentados ali. Bacana. Então, esses professores já conhecem o projeto e acreditam no projeto. Porque eu acho que o mais importante é você acreditar no que você está fazendo. Não adianta você ir para ali por conta de uma ajuda de custo apenas, para ganhar um dinheirinho, não. Você tem que acreditar nesse processo de transformação. E agora, a ideia é levar isso para todo o Rio de Janeiro. Eu levei uma proposta agora, que eu acho que vai ser aceita, onde nós vamos utilizar as lonas culturais para dar aulões para jovens do 9º ano, por todo o Rio de Janeiro, não só Zona Norte, Zona Oeste, enfim. A gente vai para o centro, Zona Sul, onde a gente vai pegar esse jovem que estuda no município, está no 9º ano, e aos sábados, eu vou fazer a palestra na escola dele, e aos sábados a gente quer fazer um aulão gratuito, para que eles possam se preparar para esses concursos no final do ano. Ainda está em processo de aprovação, mas se Deus quiser vai ser aprovado, porque vai ser muito válido. Bacana. E Renato, diz uma coisa, você tem participado desse, a gente já viu aí, você está numa linha já de autoafirmação, de capacitação. Você na sua família, por exemplo, só você que participou desse projeto, você tem irmãos, Não, outros tenho. participam também? Como é que é essa história? Ó, os meus irmãos vieram após, né, a minha passagem no projeto. Porque Seus irmãos são quantos? tenho 2 irmãos. 2 irmãos. Renan e Rodrigo. Tudo com R. Tudo Renan, com R. Rodrigo e Renato. Eles fizeram o mesmo curso que eu fiz na Federal de Química. Lá em casa são 3 técnicos em segurança do trabalho. Bacana. Só que eu já estou formado. O Renan e o Rodrigo vão começar a estagiar, acho que no 2º semestre desse ano, que é no Arsenal da Marinha, Bacana. que fica no centro da cidade. Eles vão estagiar lá, porque é um requisito para você pegar o diploma para ter registro no CREA e diversos outros documentos. E quando eu entrei no projeto, eles viram, pô, esse cara está estudando, esse cara está passando, o que está acontecendo? Aí em casa fica aquele fuzuê, né? E minha mãe e meu pai também são muito bem atenciosos na relação na educação. Eles ficaram me olhando assim, qual é esse projeto aí, cara? Tá passando? Eu, pô, cara, estudar, né? Passar, né? Aí, isso foi até bom que criou um ambiente dentro de casa de estudo.
Aí, legal. quando eu acabei de me formar, né, que lá são 3 períodos, porque é só o curso técnico que eu fiz, que é na rede federal, aí, do nada, o Renan, eu fui dar uma aula no projeto, o Renan tava lá sentado, meu irmão. Aí, eu olhei assim, pô, aí, não passou outra semana, tava meu irmão e o meu outro irmão, Rodrigo. Eu, olhando assim pra eles, brincando. Aí eles também passaram. No caso, esse meu irmão Renan, ele passou, foi só na EFRJ, e meu irmão Rodrigo passou no Cefet e em primeiro lugar no EFRJ. Primeiro lugar geral. Foi, meu irmão passou. Aí se formaram, agora estão só dependendo do estádio. Gente, que maravilha, né? Parabéns, parabéns de verdade pelo trabalho de vocês. Para mim é uma delícia poder aqui ter a bênção de compartilhar, né, Sim. com os nossos telespectadores essa realidade de vocês, essa proposta de trabalho e que isso possa efetivamente mover corações, mexer com pessoas que resolvam também lançar a sua estrela no mar, né, e fazer diferença para pessoas, né? Mesmo que seja uma. Se fizer diferença, já vai ser legal, né? E que história linda, né? Mobilizando a família inteira e a família inteira sentindo o reflexo de um trabalho abençoador. Vou para o nosso último intervalo já, né? E a gente volta já para comentários finais, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Gente, um dia eu ainda vou tomar jeito de parar de ficar estourando bloco de programa e depois eu chego no final sem tempo de fazer mais nada, já era, né? Mas olha só, uma pergunta ainda rapidinho para você nesse esse tempinho final. O pessoal está querendo saber, você falou do caráter muito mais preventivo, né? Dos projetos que você tem atuado. Mas você tem jovens que eles já estivessem envolvidos com drogas, etc., e que de repente foram salvos, literalmente salvos, né? Por conta desse tipo de trabalho? Ou eles tiveram dificuldade de inserção, por exemplo, por conta de antecedentes criminais ou alguma coisa assim? Sim. Muitos jovens entram no projeto com diversos problemas com drogas e, graças a Deus, a gente consegue fazer um processo ali de conscientização, de conversa, de escuta. Muitas igrejas, muitas parcerias também com igrejas. A própria assistência social hoje, eu tenho esse apoio direto por trabalhar no município. Nunca tive jovens que já tivessem antecedentes criminais, mas hoje nós temos um programa de medida socioeducativa dentro da assistência social que é maravilhoso e jovens que já estão trabalhando, enfim, com projetos maravilhosos. Então, sempre indico, né? Sempre indico para que esses jovens que estão cumprindo medida socioeducativa, que eu esteja lá com eles também palestrando e incentivando eles a trilhar um caminho melhor. Bacana, bacana. Renato, obrigada pela tua presença aqui, por vir compartilhar com a gente, né, a tua experiência. Sua despedida para o nosso telespectador. Eu agradeço você pelo convite. É muito bom poder, né, estar com esse cara aqui que é uma referência para mim. Né, agradecer, né, primeiramente a Deus, né, e que a gente possa, né, Bruno, continuar com esse projeto e aumentar e impulsionar para mais pessoas, não é isso? Maravilha, maravilha. Que muitos outros jovens possam se espelhar, né, no trabalho de vocês e fazer o que você está fazendo, né? Receber a bênção e depois abençoar outras pessoas, não Sim. ficar para si, né? Mas eu percebo esse movimento de receber a bênção e abençoar. Que coisa boa. Sua despedida, Bruno. Queria agradecer, muito obrigado pelo convite, agradecer o telespectador também e dizer que é um grande prazer falar de políticas públicas e falar de amor ao próximo, né? Porque o que a gente faz é literalmente amor ao próximo e convidar todos os jovens para dia 5 de abril. A gente vai estar fazendo um grande evento no Circo Voador. Estejam lá, porque você vai gostar muito. Vai ser a partir das 4 horas da tarde. Toda a juventude do Rio, no Circo Voador, 5 horas da tarde. Muito obrigado. Muito bom, né? Eu fico pensando assim, é exatamente o que Jesus fazia, né? Ele cuidava do físico, ele cuidava das carências e assim ele se firmava no coração, porque as pessoas percebiam e entendiam muito mais o que é o Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe vocês, o trabalho de vocês. Obrigadíssima pela sua participação conosco. Que bom, né, a gente falar de coisas boas, da gente falar de
boas notícias, de coisas positivas. Que Deus abençoe você e, de repente, olha, você pode, se estiver por aqui, aproveitar, por aqui no Rio de Janeiro, aproveitar e participar desses projetos tão abençoadores. A gente termina o programa sempre com boa música e quem canta para a gente hoje é a Marina Viana, que está aqui. Brigadíssima pela sua presença. Eu que agradeço. Tá bom? E canta para a gente, abençoa a gente com música e louvor. Amém. Ok? Paz, gente. História que nos revela o verdadeiro amor. Um certo homem quase foi morto, vindo de Jerusalém, quando um sacerdote o avistou, mas por ele não se importou. Um levita também esperava o amor, não achou. Mas alguém que não tinha a obrigação se aproximou e as feridas cuidou. O samaritano sem título algum, mas tinha azeite e vinho e deu o exemplo de amor. Eu preciso amar como Deus ensinou e ajudar alguém, não só quando convém. Eu preciso ter a essência de Deus. Se eu não tiver amor, tudo perde o valor. Sem amor, eu nada seria. Há uma história que nos revela o verdadeiro amor. Um certo homem quase foi morto, vindo de Jerusalém, quando um sacerdote o avistou,